Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra e esse é o Toque Passa, o podcast do Jornal Globo, aqui no estúdio da nossa redação. Por aqui teremos sempre um convidado do mundo da bola para passar a limpo os principais temas da carreira e também falar sobre outros temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E quem está aqui comigo hoje é o português José Boto, diretor técnico do Flamengo. Boto, obrigado pela presença. Obrigado eu, é um prazer estar aqui para falar de futebol. Para quem não sabe, o Boto já trabalhava com futebol há muitos anos. Ele foi scout do Benfica, depois chefe de scout do Benfica, foi diretor de futebol do Shakhtar, do PAOK da Grécia e do Osijek da Croácia. Então já tinha vindo muito para o Rio, para o Brasil, para conhecer jogadores, para analisar alguns jogadores. Mas de qualquer forma é a primeira vez que o Boto está vivendo aqui no Rio agora, morando no Rio. Então como é que está a vida aqui no Rio? Como é que está a adaptação à nova cidade? Não, a adaptação está a ser muito fácil. Logo, não há barreira da língua, o que é ótimo. A cidade é uma cidade muito bonita. Eu costumo dizer que é a cidade mais bonita em termos natural, de beleza natural do mundo. A minha vida também é muito passada dentro do Ninho do Urubu. Ou no Maracanã, né? Sim, ou no Maracanã, mas pronto, o dia-a-dia é praticamente passado lá o dia inteiro mesmo, vá lá direi de 9 às 9 quase, no Ninho, mas aquilo que tenho visto da cidade e tem sido uma adaptação muito fácil, mais fácil do que em qualquer outro país que eu tinha estado antes. E em relação à comida culinária, assim, já tem algum prato preferido, algum refúgio, algum lugar que você gosta de ir quando quer relaxar? Não, eu gosto, normalmente é a minha forma de relaxar um pouco, é depois do trabalho. Gosto sempre de jantar, de beber um bom vinho, e estou ainda numa fase de scouting dos locais, ainda muitos locais, para tentar perceber quais são aqueles que me agradam mais. Sim. Dizer que a culinária aqui é fantástica, não é muito diferente da culinária portuguesa. Sim. E isso também torna a adaptação mais fácil, não é? Mais suave. E nesse período de Rio de Janeiro, você tem a recepção da torcida do Flamengo muito calorosa, as pessoas na rua estão te reconhecendo. Como é que está esse contato com a torcida de uma maneira geral nas ruas? Bem, até por via dos resultados, até agora tem sido excelente, não é? Mas é impressionante a força e a dimensão do Flamengo. Isso sim, é uma coisa que eu ainda não tinha vivenciado, apesar de ter trabalhado em clubes que são muito grandes para a dimensão, como o caso do Benfica, que tem 10 milhões de habitantes, 6 são benfiquistas, ou o PAOK na Grécia, onde a torcida é muito forte, muito calorosa, muito interventiva na vida do clube. Sim. Mas aqui é impressionante, não há sítio nenhum que eu vá que não haja pessoas do Flamengo e que me reconheçam e que venham falar, e neste momento coisas boas, porque estamos a ganhar, sabendo que numa altura diferente vai ser outra reação, mas isso faz parte E os torcedores rivais também já te reconhecem na rua? Os cariocas de maneira geral te recepcionaram bem? Sim. Até agora não tive problema nenhum, não houve nenhum stress, mesmo com torcedores rivais que foi mais na brincadeira, né? Assim, às vezes é assim uma brincadeira, mas até muitas vezes tenho tido reações positivas por parte de alguns torcedores rivais. Legal. O Boto, a gente está gravando aqui na sexta-feira e hoje tem uma reunião na CBF do Dorival Júnior com o pessoal da CBF, com o Edinaldo, sobre a situação do Dorival, se ele continua, se ele não sai. O Felipe Luiz é um nome cotado para assumir. Quanto isso te preocupa, o quanto isso preocupa o Flamengo de uma possibilidade dele sair para ir para a seleção brasileira? Como é que você enxerga essa situação do Felipe Luiz para a CBF, para a seleção? Eu vou dar a minha opinião. Sim. A minha opinião. Não vou falar nada do que falei com ele ou do que falamos os dois. Mas então vocês conversaram sobre... Sim, já falámos sobre isso, como é óbvio. O Felipe é um treinador em ascensão,
que, na minha opinião, tem pela frente uma carreira que vai ser muito, muito, muito boa, porque ele é realmente diferenciado. Eu trabalhei com muitos bons treinadores e consigo reconhecer, eu costumo dizer que em jogadores já me enganei muitas vezes, em treinadores quase nunca me engano naquilo de projetar as carreiras dele, e ele tem, na minha opinião, tudo para ser um treinador de alto nível, a nível mundial, não só a nível brasileiro, a nível do Brasil. Qualquer ida para uma seleção neste momento, se fosse a do Brasil, fosse a espanhola, fosse a portuguesa, seria um travão na carreira dele. Seria um... Vocês não conhecem nenhum treinador que tenha feito carreira no início numa seleção. As carreiras são feitas nos clubes. Na verdade, até pensando no jogo nessa semana, teve o Scaloni na Argentina. Sim, mas o Scaloni é uma exceção também. É um treinador de seleção. Sim. Vamos ver se o Scaloni, com todo o respeito por ele, depois da seleção argentina, qual é que vai ser a carreira dele? Você está dizendo assim, que se o Filipe Luís te pedir um conselho, você fala assim, não é momento agora. Já lhe dei esse conselho. Você já falou com ele? Já. E ele concordou com você? Isso tem que perguntar a ele. Não, mas, Boto, até sobre essa relação sua com o Filipe Luís, eu estava, enfim, conversando com algumas pessoas do Flamengo, e o que me contaram é que desde o primeiro contato que vocês tiveram, logo ano passado, acho que foi dia 23 de dezembro ao certo, foi o primeiro contato muito interessante. Você, inclusive, foi um anfitrião dele lá em Portugal. Como é que foi esse contato inicial? Ele, para já como pessoa, é uma pessoa super humilde, super acessível, e isso é um dos motivos que o vai fazer ser um treinador de top. Mas conectámos imediatamente porque temos ideias muito parecidas daquilo que é o jogo, e isso aproxima as pessoas, não é? Eu muito dificilmente conseguiria trabalhar com um treinador que não tivesse as mesmas ideias que eu naquilo que é o jogo, e desde o início, desde os primeiros contactos, esse foi o primeiro contacto ao vivo, mas antes já tinha havido alguns contactos telefónicos, que percebemos que estávamos na mesma linha daquilo que pensávamos para o jogo, e isso facilita, como é óbvio, o trabalho e a relação. E você acha que a relação, ainda falando desse primeiro encontro, foi em Portugal? Foi. Foi numa propriedade da família? Sim. Foi num sítio onde eu tenho uma propriedade que era da família da minha esposa, e como ele estava na Corunha, e aquilo é perto da Corunha, são 2 horas de carro, decidimos encontrar-nos aí. Que legal. E você acha que... Pensando que as pessoas não nos iam reconhecer tanto, mas... Se fosse na Espanha, talvez ele pudesse... mas também há muito flamenguista em Portugal. Então reconheceram-no imediatamente. Mas não teve nenhuma foto desse encontro? Não, houve uma foto do encontro, mas até foi um dos meus filhos que fez a foto. Então tá tranquilo. E colocou nas redes sociais, e aí pronto. E como é que tem sido a relação de vocês no dia a dia, assim, a parceria de vocês? A gente pode ver até nas comemorações de título, vocês deram abraços muito fortes, assim, vocês estão sempre compartilhando foto um com o outro nas redes sociais. Parece que vocês têm se entendido muito bem, assim. Não, é o que eu digo, quando nós temos as mesmas ideias, é fácil a conexão. E a minha função como diretor de futebol vai muito além porque é a minha concepção do que deve ser um diretor de futebol, de alguém que é um negociador de jogadores ou que traz jogadores. Não, eu tenho uma formação futebolística também, e acho que posso, se o treinador quer, aportar alguma coisa também ao processo. E isso faz com que a nossa relação seja muito próxima. Nem todos os treinadores têm essa abertura, ele tem. Por exemplo, eu trabalhei com o Luís Castro, que também tinha essa abertura, com o Roberto De Zerbi, que também tinha essa abertura, outros, trabalhei com o Jesus, que já não tem essa abertura. A gente lembra bem. Mas isso faz com que, porque é essa a ideia que eu tenho daquilo que é ser um diretor técnico, é também
ter alguma intervenção naquilo que é o jogo, que é respeitando, como é óbvio, aquilo que são as ideias. Agora, como nós temos ideias muito parecidas, é óbvio que se calhar passamos mais tempo a conversar do que passaríamos se o diretor que ele tivesse não pensasse como ele, ou o treinador que eu tivesse não pensasse como ele. Sim. E isso faz uma relação mais próxima, mais harmoniosa e mais interventiva no dia a dia. Entendi. E voltando para o seu início na chegada do Flamengo, como é que foi esse convite para você chegar ser contratado pelo Flamengo? O BAP te procurou diretamente? Como é que foi toda essa logística para você? Você ficou surpreso com o convite? Estava no radar de alguma maneira? Alguém chegou, Boto, não, Flamengo não. ali vai trocar presidência? Pode... Sinceramente, na altura que surgiu o convite, não estava mesmo no radar. Para ser sincero, nem sabia que havia eleições no Flamengo. E um dia recebo uma chamada do BAP explicando quem era e o que estava a acontecer no Flamengo, e que gostaria de ter uma reunião comigo para nos conhecermos. E pronto, e a partir daí estamos a falar se calhar em setembro. A partir daí foi um processo de conhecimento mútuo, de troca de ideias, até ele chegar à conclusão que eu seria a pessoa ideal para aqui. Claro, a minha abertura foi logo que sim, porque eu tinha nunca escondi que achava que podia ou gostaria de trabalhar aqui no futebol brasileiro, porque aquilo que eu digo é que o Brasil tem todos os ingredientes para fazer um produto excelente. É? Bons jogadores, torcidas apaixonadas, tem tudo para fazer um bom ingrediente, e eu achava que não só gostaria de trabalhar aqui, mas como também poderia acrescentar alguma coisa ou a fazer-se um produto mais atrativo. Isto eu lembro-me, há uns anos atrás o Jesus disse isto e foi muito xingado em Portugal e na Europa, de que achava que a Série A brasileira era mais competitiva do que a Premier League. E eu na altura até lhe disse, não, o Mister tem razão, porque aqui é verdade, há uma competição muito grande, há uma paixão muito grande. Se souberem vender este produto tem, na minha opinião, tem mais coisas atrativas do que a própria Premier League. Então, e agora você falou que a Série A é mais competitiva, pode ser mais atrativa do que a Premier League. Isso é um dos fatores que faz brilhar os olhos, ganhar o Campeonato Brasileiro? É um dos fatores que faz o Flamengo priorizar o Campeonato Brasileiro para o restante da temporada em relação à Libertadores, em relação à Copa do Brasil? Não, isso foi uma decisão interna do clube, que tem várias explicações, mas do ponto de vista desportivo, ser campeão brasileiro dá-te acesso a tudo, não é? É o que te abre as portas das Libertadores, dos Mundiais, dessas coisas todas. Além de que, do ponto de vista do planejamento, é mais fácil, entre aspas, ser campeão brasileiro, ou seja, é uma prova de regularidade em que tu podes ter uma escorradela e vais recuperar mais à frente, do que uma prova como a Libertadores, que é como a Champions League na Europa, em que às vezes um dia mau faz com que tu não atinjas esse objetivo. Eu acho que deve ser sempre essas competições internacionais de clubes, como aqui a Libertadores ou na Europa a Champions League, nunca podem ser colocadas como um objetivo primordial, porque há o fator sorte que já existe muito no futebol e que às vezes as pessoas descuram um bocadinho, mas existe. Em competições a eliminar ainda é mais premente, tem mais influência do que numa competição que é uma maratona, como é o caso da Série A. É como se o Brasileirão premiasse o clube e o time que está melhor estruturado. Exatamente.
porque São 38 rodadas, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É uma prova é uma maratona, não é? É uma prova de regularidade. Uma Libertadores, tu podes fazer uma excelente Libertadores e de repente tens um dia mau a jogares em altitude, uma coisa qualquer, e vai tudo por água abaixo e não tens como recuperar. Não é? E nesse planejamento de temporada toda, pensando em títulos, como você falou do brasileiro, a importância de ser campeão brasileiro, como é que você conversa com o seu departamento médico, com o próprio Felipe Luiz e a comissão técnica sobre poupar jogadores, dosar, enfim, claro que tem situações que vocês não têm como adivinhar. Por exemplo, o Gerson foi à seleção, não foi uma coisa grave, mas voltou com uma lesão e foi cortado. O Rascaeta já voltou lesionado, enfim. Como é que vocês vão tentar planejar essa situação toda, porque a temporada é longa, ela se acaba em dezembro. A minha ideia, e partilho isto muito com o Filipe também, é o elenco do Flamengo permite-nos jogar com os melhores na altura, os melhores para aquela data específica. E é isso que vamos fazer, não é? Agora vamos poupar. Eu sei que aqui no Brasil há muito isto o time que joga a competição principal, um time secundário. Não. A nossa ideia é vamos jogar com os melhores naquela altura. É o que o Felipe diz de pensar jogo a jogo. Jogo a jogo. Acaba o jogo, já está pensando no próximo. Para amanhã vamos jogar com os melhores para o jogo da manhã. Depois na quinta-feira, quando jogamos para o primeiro jogo da Libertadores, vamos jogar com os melhores para aquele contexto. E dentro dessas prioridades que vocês elencaram de Brasileirão, depois Libertadores e depois Copa do Brasil, como é que isso funciona se por acaso o próximo jogo for o da Copa do Brasil e o seguinte for um confronto direto pela liderança do Brasileirão, por exemplo? Mesmo assim, mantém a ideia de vamos com os melhores que a gente tem para essa partida? Sim, e depois há um planejamento do treinador do que é melhor para cada um destes jogos. Sendo que, se tivermos que... Eu já disse isto, não é uma questão de prioridades, é uma questão de o que é que queremos mais. Agora, a prioridade é ganharmos tudo. Sim. Porque o Flamengo a isso obriga. E o elenco do Flamengo está capacitado para isso. Ora, se numa determinada altura, por qualquer questão, tivermos que priorizar alguma coisa, vai ser a Série A. E esse ano, além de todas as competições, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tem um Mundial de Clubes no meio do ano, que é uma competição nova, né? Quer dizer, nesse formato da FIFA de 32 times, no meio de uma temporada brasileira, que tem um Campeonato Brasileiro, ele para um pouco antes, mas volta depois, mas enfim, não tem respiro, né? Como é que está o planejamento especificamente para o Mundial, até de logística, de chegar lá antes, existe uma conversa, os 4 clubes que vão participar, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, fizeram um pedido à CBF para uma rodada, eles não jogaram para ser adiada, porque junta com a data FIFA, né? Então vocês têm um tempo maior para poder viajar. Para preparar Como é que está esse planejamento para o Mundial? Não, isso está tudo feito já. Está tudo feito em termos de logística, está tudo. Inclusive, eu tenho um amigo próximo seu também que me disse que o Flamengo está bem adiantado em relação aos outros clubes também. Sim. Até acho que essa foi aquilo que a FIFA transmitiu agora num workshop que houve, que estamos bem adiantados nisso. Sendo que, em termos desportivos, é melhor para nós, clubes sul-americanos, do que vai ser para os europeus. Que lá é fim de temporada, né? Nós, está no meio da temporada, os jogadores vão chegar na plenitude da sua forma física, enquanto os europeus têm eu não gostaria de ter que tomar essa decisão, eu saberia o que é que tomava e penso que vai ser aquilo que os clubes europeus vão fazer, que é ou continuarem a treinar até ao Mundial para que os jogadores não percam forma, ou darem férias aos jogadores e encararem o Mundial como uma pré-temporada. Assim como nós encaramos, como os clubes brasileiros encaram os estaduais, os clubes europeus encararem o Mundial como uma pré-temporada. E você tem alguma preferência de como enfrentar os europeus?
Se no final os jogadores treinando... Eu do ponto de vista nosso, prefiro que eles encarem aquilo como pré-temporada, não é? Hoje em dia... Porque vai dar uma equilibrada. A minha percepção, pode haver gente com diferente... Alguns dos times europeus que vão são realmente muito fortes. E em condições normais são mais fortes do que os times sul-americanos. Essa forma de como eles vão encarar o Mundial vai dar uma equilibrada nas coisas. Sim. Essa era a minha questão, que você já respondeu, era sobre como... Se era possível vencer os europeus, dependendo do time. É sempre possível. Lá está. É uma competição a eliminar. Um dia mau toda a gente tem, não é? É possível. Nessas competições é possível. Não é uma competição, lá está, se fosse uma liga com esses clubes, era muito mais difícil. Agora, numa competição a eliminar, onde a partir de uma certa altura é um jogo que tira fora alguém, é possível sempre um clube sul-americano ganhar o Mundial. Agora, você falou da diferença dos clubes europeus e, enfim, é nítido, todo mundo que acompanha consegue perceber isso. E você teve muito tempo no futebol europeu também. Então, tem alguma coisa nessas suas primeiras impressões aqui no Brasil, nesses 4 meses que você está aqui no Brasil praticamente, tem alguma coisa que você enxerga que o futebol brasileiro tem de melhor do que o europeu, que a gente pode talvez passar para o europeu e, pelo contrário também, alguma coisa que você acha que a gente devia se inspirar no futebol europeu? Não, há muita coisa que aqui é bem melhor do que no futebol europeu. A paixão da torcida, a própria qualidade técnica dos jogadores. Sim. É bem melhor do que não à toa eles vêm aqui pegar para ir. Exatamente. Eu já disse isto, eu acho que o futebol brasileiro foi buscar muita coisa má à Europa, mas há coisas boas que são feitas lá, que deviam ser feitas aqui também e que ainda não pegaram. Mas eu não acho que haja uma diferença tão grande. Há talvez diferenças, como é óbvio, a nível de orçamentos, não é? Entre os melhores clubes europeus e os melhores clubes brasileiros. E eu acho que o Brasil não fica nada a dever às melhores competições europeias, às melhores ligas europeias, talvez a nível de estruturas, não é? E isto até para a venda do produto tem alguma influência. Não é a mesma coisa um Palmeiras Flamengo, que é um jogo grande. O Brasil é um jogo grande que não fica nada a dever a um Benfica Porto, não fica, ser jogado num sintético. E não vou entrar nos méritos de ter sintético ou não. A nível do espetáculo, para um europeu que está a ver na Europa o jogo ser jogado num gramado sintético, fica uma coisa feia, não é atrativo. E eu acho que e a mesma coisa a qualidade dos gramados. Se melhorasse esse aspecto, até a nível da venda do produto para a Europa, ia ser um upgrade enorme. Porque em termos de jogo, de qualidade de jogo, de qualidade técnica, da paixão da torcida, do ambiente que se vê nos estádios, aqui é bem melhor do que na Europa. Agora, você falou que a gente copiou coisas mais do futebol europeu também. Eu queria te perguntar quais, assim, como se você pudesse dar exemplos disso. E além disso também, nesse tempo que você passou no Benfica como scout, depois chefe de scout, e depois principalmente no Shakhtar, que é um clube que gosta muito de levar brasileiros para lá, eu queria te perguntar quais brasileiros que você conseguiu levar, que mais chamaram a atenção, enfim, pode ser para o Benfica, para o Shakhtar, para o PAOK, para o Osijek, e quais você tentou levar, mas não conseguiu, e enfim, depois eles se mostraram como que seriam boas apostas, assim. Começar pelo fim. Sim. Eu lembro que a primeira vez que vim ao Brasil para fazer scouting, o primeiro relatório que ainda eu tenho guardado de um jogador brasileiro foi o Filipe Coutinho. Tinha ele na altura, era sub-15 ou sub-16. Para o Benfica. Para o Benfica. Depois não se concretizou
Mas tenho essa ideia. Em relação àquilo que é... E você veio aqui assistir o Felipe Coutinho jogar? Sim, não, eu vim aqui a ver uma coisa que era o torneio Zico. Uma coisa assim qualquer, exatamente. Vamos falar em 2008, talvez. Olha aí, a ligação com o Flamengo, então já estava bem azeitada. E lembro que foi o primeiro relatório que eu fiz. Caramba. Para o Benfica, foi do Felipe Coutinho. Caramba. Mas pronto, houve outros jogadores que eu vi na altura e que foram impossíveis de levar e que deram jogadores, como é o caso do Rodrigo. Mas já eram mais famosos, né? Já estavam mais mapeados. E houve uma altura, já era uma altura em que os clubes, ou seja, a altura do Benfica, a minha altura do Benfica, os clubes portugueses e o Shakhtar, na altura não estava, mas dominavam todo o mercado brasileiro. Ou seja, nós comprávamos os jogadores, eles performavam lá nos nossos clubes e depois vendíamos por muito dinheiro para as ligas mais com mais dinheiro, não é? Sim. Com mais poderio económico. Espanhola, inglesa. Exato. A partir de uma certa altura, esses clubes começaram a perceber assim, espera aí, então, porque é que não vamos lá nós? E isso inflacionou muito o mercado e fez com que, por exemplo, esta já é a minha altura de Shakhtar, nós começássemos a ter que ter uma postura diferente naquilo que era a abordagem do mercado brasileiro. Víamos as seleções de base todas e assim que os jogadores faziam 18 anos, antes deles estrearem no profissional, nós comprávamos os jogadores e levávamos para a Ucrânia. E vocês começavam a ver a seleção de base a partir de que idade? Normalmente da primeira seleção que era o Sub-16. Sim. Nós tínhamos mapeado todos os bons jogadores. Caramba. Estamos a falar desta geração de 99, 2000. Sim. Tínhamos toda ela mapeada. 2001, 2000, vá lá, até 2004. De 99 a 2004, no Shakhtar estava toda mapeada. E então... E para o futebol brasileiro, para quem não sabe, foi uma geração muito importante. O Rodrigo saiu dessa geração, sim, o Vinícius Júnior saiu dessa geração, o Paulinho, exatamente. Nós fomos buscar, por exemplo, para o Shakhtar o Marcos Bahia, que está agora no São Paulo, era o Fernando, que era um jogador de Palmeiras, o TT. O Fernando que voltou agora, está no Bragantino. Exato. Ele estava no Red Bull, Salzburg. O TT, quem é que tínhamos mais? O Vitão. Todos esses jogadores são dessa geração que nós tínhamos completamente mapeada e depois atacávamos antes deles, ou seja, quando eles faziam 18 anos, que era a altura que o Vinícius Tobias, que ainda hoje está no Shakhtar, quando eles faziam 18 anos, sim, levávamos para a Europa. Mas este era um perfil de atuação diferente do que tínhamos, por exemplo, no Benfica. Que aí já podíamos vir aos clubes de Série A. Hoje para este tipo de clubes é impossível vir aos melhores que já performam na Série A. Sim. Você falou de scouting, de jovens da base. Você teve uma questão recentemente que não é da base, mas é um garoto ainda, do Lohan, de ir para o CSK, não ir para o CSK. Como é que foi esse contexto, esse dia a dia de vai, não vai, não, vai ficar, não vai, enfim, como é que... Não, foi uma coisa normal de futebol. O jogador tinha uma proposta que decidiu aceitar. Não se concretizou, não foi por culpa do Flamengo. Não vou entrar por aí porque não me compete a mim falar sobre isso. E entretanto eu achei por bem, agora não sai para lado nenhum. Sim. E vamos tentar fazer à nossa maneira, tentar recuperar o jogador, porque ele tem um talento enorme, mas só isso não chega para ser jogador profissional e ninguém está aqui contra o Lohan, não, estamos aqui para ajudar o Lohan, sabendo que às vezes é preciso dar 2 passos atrás e depois se dar um passo à frente. E ele tem entendido bem essa questão, assim?
Não vai ter que entender. E vai agradecer, mais tarde vai agradecer. E agora o Fortaleza teve interesse nele, né? Acabou não indo, acabou ficando. Ele está treinando com o time sub-20 que não estava participando da Libertadores, da categoria, está jogando o campeonato estadual, enfim. Tem algum plano futuro para ele? Ele vai continuar com o sub-20? Como é que está esse planejamento? Agora é com ele. Ele sabe que... No fim das contas depende do jogador. Exatamente. Da forma como ele encarar o treino, como encarar um processo de aprendizagem que ele tem que ter, se ele o fizer bem, é com todo o gosto que nós o puxamos outra vez para cima. A gente falando de Lohan, a questão de jogadores, negociação, o pai do Gerson, tem a questão da renovação do Gerson. O pai do Gerson acha que ele não tá, que o filho dele, que é empresário e filho dele não está sendo valorizado pelo Flamengo. Como é que você enxerga isso e como é que está a situação da renovação do Gerson, de ampliar, que o contrato dele vai até o final de 2027, seria até o final de 2030. Como é que está essa situação? Não, está bem encaminhada, está muito bem encaminhada mesmo. Não é uma situação... o que nós queremos, e o Gerson sabe disso, é valorizá-lo da importância que ele tem no elenco, da importância que ele tem não só dentro de campo, mas fora de campo. Com garotos como o Lohan. Com muita gente, com o Wesley. Exatamente. Aquilo que ele representa até como capitão do Flamengo. A gente vê que os meninos da base chamam ele de paizão, né? E nós queremos, ou seja, não é uma preocupação de o perder, porque ele tem contrato até 27, mas de valorizar realmente aquilo que ele representa para o Flamengo. E acho que vai ter um final feliz essas negociações. E já que a gente entrou no assunto de renovações, outro atleta que, enfim, o Felipe Luiz demonstrou que gosta muito, que é um atleta muito importante, e agora, mais recentemente, começou a mostrar a versatilidade dele, foi o Varela. E também circularam alguns assuntos sobre a renovação dele. Já começaram essas conversas? Já começamos a conversar. O Varela é um jogador muito importante. Se calhar aquele jogador que a torcida ou que vocês que estão de fora não percebem, é aquele jogador que eleva o nível do treino para patamares muito altos. E ter jogadores desses no elenco é uma maravilha. E pronto, já começámos a conversar e também acho que brevemente. Nós não temos muita pressa. Sim. Às vezes a pressa é metida de fora para dentro e não corresponde àquilo que é a relação que se está a passar na realidade. Não, estamos tranquilos em todas essas situações. A gente estava falando, enfim, da sua passagem pelo futebol europeu e teve um caso, eu estava, enfim, vendo suas redes sociais, um caso na Croácia, que foi até esquisito, assim, quando a gente estava pesquisando sobre ti, que foi a história do seu carro. Quando você estava indo viajar para Portugal de férias, o Alfredo Almeida, que inclusive está te acompanhando no Flamengo, é seu fiel escudeiro no Flamengo, coordenador, ele estava dirigindo com você, te deixou no aeroporto, depois deixou o seu carro no bairro onde você morava, e aí o seu carro foi alvejado por tiros. Então eu queria, enfim, entender como é que foi essa história. Não, você tem que perguntar à polícia croata, mas acho que até hoje ainda não descobriram o que é que se passou. Não, realmente um... Eu estava lendo na imprensa da Croácia, falaram de algum protesto da máfia croata contra o clube. Pois havia muitas teorias de que algumas pessoas que eu tinha, o treinador que eu tinha despedido na altura, a máfia, ali os Balcãs, aquilo é um bocado duro. Também pode ter sido um engano, pensarem que era o carro de outra pessoa qualquer. Não sei que eu não estava, eu tinha viajado para Portugal, foi uma data FIFA também, não, foi no final da temporada. Na intertemporada. Da temporada, portanto, na Europa as temporadas vão de verão a verão, não é? Sim. De inverno a inverno aqui. E eu tinha viajado e tinha deixado o carro com o Alfredo aqui. E eu estava em casa e recebo umas mensagens de manhã muito cedo, porque Portugal é menos 1 hora do que na Croácia.
umas mensagens do Alfredo, isso até tem piada com umas fotos do meu carro, e eu olho para aquilo, ainda estava encenado, e disse, porque é que este gajo me está a mandar fotos de um pássaro fez merda no meu carro? Ela sabia disto para uma coisa. E voltei a dormir, e quando acordo mesmo tinha uma série de mensagens. Nossa. E fui ver, e então aquilo eram 7 tiros no vidro frontal do carro. Mas até hoje da torcida não foi, porque a torcida até fez depois uma manifestação de apoio, não sei o quê, mas até hoje não se sabe. Não sei o que é que foi. Você já cuidava da sua segurança antes, ou isso te alertou para ter um cuidado nunca maior? Nunca andei com segurança, mas a partir daquele momento comecei a andar com segurança, como eu sentia-me mais seguro com ele. O clube colocou uns seguranças comigo, e eu disse que aquilo é uma cidade, aquilo não é uma cidade, aquilo é uma aldeia, uma vila. Sim. Pacata, que não se passa nada. A partir das 9 da noite não há ninguém na rua, não. E ter acontecido até teve uma repercussão má para a própria cidade e para a própria país, Croácia, para o país que acabou de entrar no espaço Schengen na Europa. Teve ali e então eles tiveram muito cuidado, o próprio governo, em colocarem seguranças. Mas até hoje eu não consigo perceber porque é que aquilo aconteceu. Isso foi um atentado, né? Um atentado. Sim. Por sorte você não estava no carro, não tinha ninguém no carro. Eu acho que eles sabiam que eu não estava no carro, porque aquilo foi feito à noite. Aquilo foi feito à noite no estacionamento que eu tinha, que era meu, portanto, se foi uma ameaça, uma coisa qualquer, sabia que não ia, exatamente, uma mensagem, mas também mensagem, mais valia escrever em qualquer coisa, não é? Para que eu soubesse exatamente entender o que é que queriam dizer, não é? E aí você trabalhou na Ucrânia, conhece muita gente lá da época do Shakhtar, você tem contato ainda, como é que eles se preocupam com a questão da guerra com a Rússia, enfim, algumas pessoas você não consegue ter contato, não eu consigo. De todos os clubes onde trabalhei, aquele onde deixei mais recordações, não é mais a quantidade, a forma como o clube era organizado, uma relação excelente com toda a gente, mas toda a gente do clube. Fui tratado de forma, não tenho uma coisa a apontar ao clube, e continuo a ter uma relação muito forte, não só com o presidente, como todos os diretores do clube. Foi um choque enorme quando eu saio 20 dias antes da guerra começar. Já havia ali uns rumores que empurraram um bocadinho também, não é? Para uma pessoa, mas continuo a ter contacto, não digo diário, mas até porque a rotina no Flamengo não permite. Não permite, e a diferença de horas também é enorme, não é? Mas continuo a ter uma relação muito boa com o presidente, com o Dário Sarná, que é hoje o diretor de futebol lá, e é um clube que eu tenho no coração. E a gente estava falando agora da rotina no Flamengo. Como é que é o seu dia a dia, assim? Quando a gente tem acesso, inclusive o Flamengo, quando o Boto chegou, começou a abrir os treinos para a imprensa, que foi algo muito bom para nós. Depois outros clubes também tomaram essa iniciativa, então a gente agora tem acesso a um pouco mais dos treinos ali, do dia a dia do clube. E quando a gente está lá no Indurubu, a gente pode ver você no campo durante os treinamentos, inclusive debaixo de um sol de rachar, todo de preto ali, de calça. A gente fica, pô, cara, que esse cara? Bota um uniforme ali, pelo menos, deve estar um calor danado. Mas como é que é o seu dia a dia, assim? A gente te vê no campo, conversando com o Felipe Luiz, ali perto dos jogadores também. A gente te vê muito, muito perto desse campo e bola, que a gente chama assim. Mas fora do horário dos treinamentos, como é que é o seu dia a dia no Ninho do Urubu? A minha função é coordenar tudo para que nada falte aos jogadores e ao técnico no seu trabalho. Depois há de coordenar uma série de coisas, que vai desde o gabinete de imprensa ao departamento médico, pôr toda a gente em conexão, ou a análise de desempenho. Toda a gente tem de trabalhar como nós queremos.
E esse é o dia-a-dia, é pôr essa gente toda a funcionar, além de todo o trabalho com o departamento de scouting, de prepararmos já as próximas janelas de mercado, mas para mim, na minha concepção, o estar junto ao campo é muito importante, porque eu não concebo que se tomem decisões sem conhecimento. Há uma coisa, muitas vezes eu faço-me esta pergunta a mim e se calhar colocar também às pessoas que vão ouvir isto, quando se manda um treinador embora, que conhecimento é que as pessoas que tomam essa decisão têm do trabalho que está a ser feito, se é bom, se é mau, se é só uma questão de sorte que vai mudar, se não estão ali no campo, se não entendem o trabalho que está a ser feito. Sim. E eu concebo na minha ideia do que é um diretor técnico, que lá está, na Europa é muito comum, é alguém que entende o que é que está a ser feito, percebe a temperatura da equipa, como é que os jogadores estão com o treinador. Por isso, a relação tão grande de estar no campo e de perceber essas coisas, perceber o trabalho que está a ser feito, porque é que se treina isto, porque é que se treina aquilo, para depois poder tomar decisões. E até as decisões de mercado, de jogadores que entram, é muito mais fácil se eu percebo toda a dinâmica de treino, toda a dinâmica do jogo, tudo o que é o perfil de jogador que aquele treinador quer. Não me vejo ou não entendo a função como um executivo que está dentro do ar-condicionado e que depois vai tomar decisões que eu não consigo perceber como é que as toma, não é? A não ser baseadas um ou dois resultados maus, mas às vezes um ou dois resultados maus acontecem porque lá está um fator que as pessoas não tomam muito em linha de conta, mas que deviam tomar, que é o fator sorte. Mas se você estiver no campo e percebes o trabalho que está a ser feito, diz, não, isto vai mudar. Sim. Isto vai mudar, porque o trabalho está a ser bem feito. Os jogadores estão a receber a mensagem. Se tu estiveres dentro do ar-condicionado num gabinete, não consegues perceber essa isso. percepção. E se não tiveres também conhecimentos para isso, não é? Sim, claro. E fora das quatro linhas, não especificamente do que acontece no campo, você tem uma relação com os atletas? Eu não estou falando do Flamengo, estou abrindo para outros clubes. Boto, estou com um problema particular, ou então você percebe que o jogador está estranho no clube e chama ele para uma conversa para saber se está acontecendo alguma coisa na vida dele, na vida pessoal dele, na vida familiar, enfim. Existe essa relação ou você deixa isso para outra pessoa, um outro departamento e você fica mesmo com campo e bola? Eu, até pela minha de formação, de já ter sido treinador, há sinais que eu consigo perceber. Não preciso que ninguém me diga, não é? Eu consigo perceber. E como a minha função é facilitar a vida da equipa profissional e do treinador, se eu achar que a minha intervenção num caso como esse se justifica, faço, percebo. Se eu achar que não devo ser eu a fazer, posso alertar o treinador. Mas é também uma das funções que eu concebo para a função de diretor desportivo, diretor técnico, o que quiserem chamar, é alguém que está ali para facilitar a vida dos atletas e do treinador. E o Flamengo agora, dentro desse assunto, o Flamengo com o BAP reestruturou o departamento de psicologia também, que é uma coisa que dialoga diretamente com isso que você está dizendo da importância de saber como é que está o jogador, da importância de saber como é que estão os funcionários ali do clube, a comissão técnica, para que tudo ande melhor também no sentido esportivo, né? Não, e pronto, e essa função também de uma forma mais específica, não é? De algum problema, de poder intervir em problemas específicos, porque são pessoas mais capacitadas, como é óbvio. Mas agora, uma das coisas que eu acho fundamental é, porque entendo isto e pelos anos também que já tenho,
as equipas em que as pessoas se sentem bem, e quando digo as equipas, não falo só dos jogadores, falo dos assistentes, do treinador, dos roupeiros, dos assessores de imprensa, em que toda a gente se sente parte de um todo, funcionam sempre melhor do que quando as pessoas se sentem que não são valorizadas. E essa é uma das minhas grandes preocupações, é que toda a gente que trabalha diretamente com a equipa de profissional se sinta parte do sucesso, porque isso vai facilitar a nossa vida, e isso é algo que eu estou sempre muito atento ali no meu dia-a-dia, de ver, não é só se o jogador não está confortável, se o roupeiro também não está confortável, se passa alguma coisa com ele, se foi pai agora, tens dormido à noite, é essa a minha função também, é fazer com que todo o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho é muito extenso, não se limita aos jogadores e ao treinador, esteja confortável, se sinta bem, para que o desempenho seja 200%, porque nós vamos precisar disso. Porque no final das contas é tudo uma coisa só, né? As pessoas olham só o produto final, que é o jogador fazendo o gol. Tudo que está atrás do produto final, não é? É muito importante. E os jogadores têm essa noção também. Muitas vezes o torcedor, muitas vezes até o dirigente não tem essa noção da importância de algumas pessoas que não são visíveis, têm no dia-a-dia de uma equipa de futebol. A minha experiência diz-me isso, eu sei isso perfeitamente, e uma das coisas que eu tento é que as pessoas estejam todas confortáveis e felizes. A gente está chegando ao final da nossa conversa e começa o Campeonato Brasileiro. E assim, você falou da importância de ser campeão brasileiro, mas você tem noção do que é o Campeonato Brasileiro, do quanto ele é equilibrado, de quanto você jogar com um time que está na zona de rebaixamento fora de casa vai te dar trabalho tanto ou igual contra o líder do campeonato ou contra o time que está na zona de Libertadores? Fora as viagens também, que são muito longas. As viagens são longas, tenho essa perfeita noção, não só pelas conversas diárias com o Filipe e com a comissão, mas também porque já acompanhava o Campeonato Brasileiro há bastante tempo, desde os tempos que o Jesus veio para aqui, e isso é notório que há um equilíbrio muito grande, que não é vamos jogar com um time que está no final da tabela e a vitória é garantida, não. Tenho essa noção, tenho a noção das distâncias, e depois da Libertadores metida no meio disto tudo, que não vai ser uma coisa fácil. Com altitude. Não, e tem viagens para a própria América do Sul que são enormes, são longas. Exato, não, estas viagens, eu quando fomos jogar a Belém, eu dizia a amigos meus, isto é como o Benfica ir jogar a Moscovo. Caramba. A distância é equivalente. A distância, o tempo de avião é o Benfica vai jogar com o Dinamo de Moscovo, ou com o Dinamo de Kiev, ou com o Shakhtar, nós não temos bem essa noção de distância. Até aqui no Rio, para mim, eu agora já começo a habituar, vamos ali é uma hora. Eu isso faço quase metade de Portugal, dependendo do horário, com o trânsito ainda. Ou de Lisboa a Leiria, ou de Lisboa, não sei. Aqui não, aqui é da Barra à Zona Sul. Dependendo do horário, você leva 2 horas para chegar. Isso e são coisas que eu não tinha, nunca tinha vivido. Sim. Tinha essa noção, como é óbvio, tinha essa noção, mas isso é como as viagens que vamos fazer, mas estamos confiantes e estamos, principalmente, para mim isto é aquilo, e vou deixar esta como a última, é ver um grupo que já ganhou tanta coisa, cheio de vontade de ganhar mais. Isso dá uma confiança enorme. E para fechar, a gente falou muito do Jesus, da sua proximidade com ele, e o Jesus é um dos técnicos mais cotados assim, para assumir a seleção brasileira. Então eu queria te perguntar, você como um conhecedor do futebol brasileiro e consequentemente acompanha a seleção brasileira, até pelos jogadores de muita qualidade que tem lá, você, de um lado, indicaria o Jorge Jesus para a seleção brasileira, e do outro, você
se fosse o Jorge Jesus, o mesmo conselho que você deu pro Felipe Luiz, se você fosse dar um conselho pro Jorge Jesus, você aconselharia ele vai para a seleção brasileira? Completamente diferente, porque Sim. estágios completamente diferentes da carreira. Se eu pudesse dar um conselho ao Mister, dizia-lhe para vir, porque acho que era o topo da carreira dele, não é? Depois de já ter conquistado muita coisa, de muitas experiências em diferentes contextos, poder treinar uma das melhores seleções do mundo é, sem dúvida, em termos de carreira, muito bom. Por outro lado, como português, nós não temos nenhum problema que o treinador da seleção portuguesa não seja português. Não temos esse... Tivemos o Filipão, temos agora um espanhol, e somos um país que produz bons técnicos. Sim. Não é? Sei que isso é uma questão aqui que não é assim tão clara, de ser um técnico estrangeiro, mas se calhar faria bem à seleção ter um técnico estrangeiro conhecedor do futebol brasileiro como é o Jorge Jesus. Como é que você enxerga o momento da seleção? Assim, você acha que é um problema estrutural do futebol brasileiro como um todo? Eu penso que é uma fatura que se vai pagar de alguma falta de aposta no talento, que sempre foi o que diferenciou a seleção brasileira. Eu comecei a gostar do futebol de uma maneira por causa do Brasil de 82. Abriu os olhos para outro futebol. Espera aí, isto é aqui outra coisa qualquer, diferente daquilo que a gente vê aqui. O Brasil tem um DNA de jogador que não podem perder. E por tentarem imitar coisas mais da Europa, estão a perder. Eu acho que falta ao Brasil neste momento uma ou duas referências, que seria o Neymar, que está lesionado, seria o Vinícius Júnior ou um Rodrigo, que se assumam como os diferenciadores do jogo brasileiro, porque foi sempre isso que fez a diferença no futebol brasileiro, não é? Eu costumava dizer muitas vezes, a brincar com amigos que tinha aqui, que assim, não, agora estamos a fazer jogadores mais intensos, mais fortes fisicamente, mais parecidos com o que há na Europa, para exportação. Eu disse, não, esqueçam isso, para comprar disso, vamos à Dinamarca e são mais baratos, não é? A gente vem aqui comprar outro tipo de coisas, não é? E eu acho que isso não desapareceu. Acho que há um aproveitamento menor desse tipo de jogadores, não é? O tradicional camisa 10, o jogador irreverente, que até tem personalidade, que sempre foi característica do Brasil. Eu acho que falta isso, mais do que ser um problema estrutural, que não tem modelo de jogo, que não tem... Porque isso na seleção não é fácil com o tempo que há de treino, não é fácil dar. Para mim é uma falsa questão essa. Eu acho que é uma falta, se calhar, de referências que façam o Brasil voltar àquilo que sempre foi, não é? Bom, o papo tá bom, mas infelizmente a gente já chegou a 1 hora de podcast. A gente tem que te liberar também para ir pro Ninho do Urubu, que, como o Bernardo falou, a gente está gravando na sexta-feira. E como digo lá, o Ninho do Urubu é ali ao lado, não é? Mas são quase 2 horas de caminho, não é? Se bobear, ainda chega atrasado no treino. Então, Boto, a gente queria te agradecer por estar aqui com a gente, por ser o primeiro convidado do Toque Passa. É uma honra te receber aqui. É uma honra também ser o primeiro convidado. E, enfim, é isso. A gente queria agradecer muito ao Boto. Agradecer e sucesso ao Flamengo na temporada, né? Com obrigado. Obrigado. Mais sucesso, né? Que já conquistaram 2 títulos aí. Exato. Agora tem o Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Mundial. A gente espera receber o Boto aqui de novo, talvez, com o Flamengo ganhando os títulos que vai disputar. Boto, Felipe Luiz, enfim, quem puder comparecer aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Semana que vem tem mais. Valeu.